pessoas. Bom, eu sou agora de uma maneira mais séria, com uma roupa do tipo do Jornal Nacional, de Renata Vasconcelos, vamos lá, e de óculos para parecer mais intelectual, porque eu apareço sempre meio zoadinha, não é mesmo? Zoadinha, vamos lá. Eu sou engenheira química, técnica em química, pós-graduada em educação e gestão, mas uma quase mestre em catálise, enfim, aparecendo branquinho, né, para dar uma coisa assim mais séria, de uma engenheira, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora das provas de física, né? Elas têm elementos em comum com a química, que é a parte nuclear, né, onde você tem as reações com alfa, beta e gama. Lembrando que as radiações gama não modificam nem o número atômico, nem a massa atômica. Em compensação, elas saem barbarizando, não é mesmo? Por isso que elas são tão perigosas, né? E precisam de proteção. A blindagem com chumbo é uma das proteções, tá certo? Qual é a parte comum, né? Vamos entrar então no assunto da termodinâmica, né? Eu estava falando a respeito da energia interna, né? O ΔU é igual a ΔQ menos ΔW, né? O DW depende né, da abordagem. Vamos lá, abordagem de ensino médio, né? Então eu digo que a variação de energia interna tem a ver com o calor recebido ou cedido menos o trabalho realizado ou o trabalho feito sobre um sistema, né? Então eu tenho que ΔU é igual a Q menos W, né? Então o que é energia interna para mim? A energia interna está traduzida, vamos dizer assim, como a energia rotacional da molécula, a energia translacional e a energia vibracional. Agora que eu lembrei, vibracional da molécula. Tudo bem? Então, mais as colisões entre as moléculas e a colisão da molécula parede ou do recipiente em que ela se insere. Beleza? Então, para uma explicação em termos de termodinâmica, que é o meio do caminho, tanto para a física quanto para a química, na físico-química, tá certo? A energia interna, ela varia com a temperatura. Então, para fins de cálculos, quando eu digo que um processo ele é isotérmico, eu tenho temperatura constante, quer dizer que vai variar a pressão e o volume. Tá certo? Eu trabalho com essas três variáveis, pressão, volume e temperatura. Se eu trabalho em processos isotérmicos, temperatura constante, pressão e volume variando, beleza? Então eu presto atenção no processo. Quando eu tenho temperatura constante, para fins de cálculo, eu considero que o meu ΔU é igual a zero. Mas o que é zero para mim? Tá legal? Eu digo que a variação é que é zero, mas não quer dizer que não tem energia interna. Tem energia interna, dessa energia rotacional das moléculas, translacional e da energia vibracional, beleza? O que eu quero dizer é que com a temperatura, os choques aumentam entre as moléculas e há uma maior probabilidade, na verdade eu trabalho com probabilidade, tá? É uma termodinâmica um pouquinho mais rebuscada, que os choques aconteçam entre moléculas, beleza? E da molécula parede, tudo bem? E aí vem as definições de pressão. Pressão é a força, né? Essas batidas da molécula é a força aplicada numa determinada área. É P sobre área. Pressão sobre a área, tá certo? É força sobre a área, né? Quanto maior a força numa determinada área, maior seria, então, a pressão. Quanto menor a área, né? Vamos olhar em termos matemáticos, né? Pressão é igual a força dividido pela área. Então, quanto menor a área, né? Utilizando a mesma pressão, diminuiu a área, aumentou-se a pressão. Tudo bem? É inversamente proporcional.
tá legal? E diretamente proporcional à força aplicada, beleza? Aumentou a força, aumentou a pressão. Diminuiu a área, aumentou a pressão, inversamente proporcional. Um aumenta, outro diminui. O que é inverso para mim? Inversamente proporcional. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra desce, fofa, desce. Então, vamos lá. Então, aí vocês, né, processos hidrotérmicos, eu considero ΔU a variação entre o processo que se iniciou, o processo inicial, e o processo final. Na verdade, eu diminuo o final menos inicial. Como eu não estou variando a temperatura, o meu ΔU, o meu delta, ele é zero. Não quer dizer que a energia interna seja zero. A energia interna nunca é zero. Assim como eu vou extrapolar para o conceito de entropia, que define, né, a desordem de um sistema. Por quê? Porque mesmo que eu pegue aquela solução e submeta aquela solução para mim é solvente mais soluto, tá? Se eu colocar numa situação criogênica, temperaturas baixíssimas, super geladas, eu mesmo assim, eu ainda vou ter um movimento vibracional, um translacional ou um rotacional. Um deles vai sempre estar por ali, ok? Então eu não consigo zerar. Então a entropia, agora eu vou para o ΔS, que eles definem como a entropia tem sempre que ser maior ou igual a zero, dQ sobre T, também uma função de temperatura e variação de calor, né? Mas tem a ver com a desordem desse sistema, né? Então, se você pensa que esse sistema vai ter sempre uma energia intrínseca, independente do calor que você tira ou põe, né, devido a essa energia rotacional, translacional e vibracional das moléculas, então a entropia nunca vai ser zero, beleza? A entropia nunca vai ser zero, beleza? E nem a variação dela. Por quê? Né? Por quê? Porque por menor que seja o grau de desordem por maior que seja o desequilíbrio dessa solução, vai ter sempre um desequilíbrio infinitesimal, um delta, um DS, né? Uma variação infinitesimal sempre vai ocorrer por menor que seja. Então, a entropia, ela vai estar sempre positiva, ela tem que ser maior ou igual a zero, né? Voltando aos conceitos da primeira lei, que estão, claro, intrinsecamente ligadas à segunda, né? A minha variação de energia interna é igual a Q menos W. W é trabalho. Trabalho é a força que eu exerço para fazer movimentar uma máquina, qualquer coisa, tá certo? É por aí. Eu tenho que aplicar uma força e, por exemplo, numa coisa qualquer, eu provoque o deslocamento, força vezes deslocamento, mas essa força eu tenho que ver se tem um ângulo, se tá paralelo, como é que é isso, tudo bem? E trabalho também, ele é calculado por outras, digamos assim, por outras teorias, como a teoria de conservação, né, da energia mecânica, onde o trabalho é menos delta de energia cinética, tudo bem? O trabalho também é calculado pela variação de energia cinética com um sinal negativo na frente, tudo bem? Então, por quê? Se eu tenho uma variação de velocidade, eu estou movendo uma qualquer coisa, pode ser uma máquina, uma polia, pode ser um projétil, eu estou movimentando, estou variando a velocidade, ou seja, eu estou variando a energia cinética, porque é algo que tem massa, tem velocidade, né? Eu calculo a velocidade ao quadrado para energia cinética, dividido por 2, e eu tenho aí, então, variações de trabalho, não é isso? Variações de trabalho, né? Eu estou deslocando, fazendo deslocamento, e aplicando uma força, então força vezes deslocamento, eu tenho o trabalho aí. E o deslocamento tem a ver com a velocidade, não é isso? Então, trabalho também é calculado, o trabalho é igual a menos delta de energia cinética, beleza? Conservação de energia mecânica, né? Quando a energia, lembra aqueles
do escorrega lá em cima, eu tenho energia potencial porque eu tenho altura, né? É o MGH. MG por quê? É força-peso, é peso. É força-peso. E tem a ver com a altura. À medida que eu largo, né, desse tobogã, desse escorrega, cada um faz de uma forma diferente, eu vou transformando e não desaparecendo, transformando essa energia potencial dessa altura, a potencial vai diminuindo, que a altura vai diminuindo, e vai se transformando em velocidade, que vai atingir o seu ápice, né? Quando ele chegar perto ao final dali do seu tobogã, da sua, né? Toboágua, sei lá. Cada um dá um exemplo diferente, né? E eu vou transformando, né? Então, as teorias da conservação de energia mecânica é isso. A energia ela só passa de uma energia para outra. Cinética para potencial ou potencial para cinética. Você tem a potencial gravitacional e tem a potencial das molas, né? Que é a lei de Hooke, né? Que aí tem a ver com a constante de elasticidade do material da mola, né? Toda vez que a gente tem constante é porque a gente leva em consideração o material, claro. Né? Os materiais eles têm diferentes capacidades de ficar elásticos, né? E isso também tem vários testes da mecânica aí referentes a isso, né? Enfim, quando é que isso vai fraturar é outra conversa. Bem, então a termodinâmica é a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei vem com a entropia, tá? Ela é sempre maior ou igual ao dQ sobre T, né? É uma variação aí de calor, né? Vou ter sempre entropia e numa determinada temperatura. Mas como eu falei, a razão de nunca ser zero, né? Ela sempre tem que ser maior do que zero, porque a molécula em si, ela nunca está parada. Não existe molécula parada. Fica aí, molécula. Isso não existe, ok? Ela está sempre em movimento, ela só está, às vezes, mais lenta ou mais rápida. É claro, quanto mais temperatura, quanto eu meto broncas, aqueço mesmo, mais essas colisões acontecerão, né? Mas a reação, em geral, ela acontece mais prontamente, né? Claro que depende de N fatores, né? Eu tô dizendo assim, a grosso modo, tá? Bom, coisas da física que caem. Segunda lei, né? Somatório de forças é igual a massa vezes o vetor aceleração. O que eu quero dizer com isso? Somatórios de força. Uma coisa é eu aplicar força no eixo X, no eixo Y, e outra é aplicar essa força no eixo X. Você tem que saber o que o cara tá querendo, tá? Tem uma questãozinha do Enem que foi lançamento vertical. Jogou uma bolinha para cima. Cara, lançamento vertical, qual é a diferença da horizontal? Pouca, né? Porque a do vertical eu considero a aceleração como gravidade, né? Aceleração da gravidade. 9,8, aí se o cara deixar você calcular por 10, né? Ver se a aproximação dá problemas de cálculo, né? Porque é muito mais fácil você multiplicar por 10, não é isso? Do que você calcular 9,7, 8,7, não, 7,8, 7,9, eu nem sei o número, tem um número aí, não decoro, que isso aí é coisa do pessoal da física. Eu sou engenheira, sou mais prática, né? Multiplica por 10 e vê o que dá. Né? A não ser que a sua resposta seja assim, 38,7, 38,8, 38,9, aí você vai ter que fazer a conta com as considerações do problema. Se o cara fala assim, considere G igual a 9,5 metros por segundo ao quadrado, né? Aí você faz a conta, porque é aceleração, beleza? Cuidado com as unidades, é bobeira? Bobeira porcaria nenhuma, né? Velocidade, metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Por quê? Velocidade não é ΔS sobre ΔT? Ou melhor, equação horária, S é igual a S0 mais VT, ou X é igual a X0 mais VT. Então, uma coisa é na horizontal. Agora eu vou colocar a vertical. Ao invés de X ou S, de space, você vai colocar o quê? Y ou H. De altura, Y, porque é o eixo Y, tá na vertical, mas as equações são as mesmas. Qual é a consideração? Que o meu Gzinho,
A minha aceleração agora é G, que é da livre, né? Movimento vertical. Tem a ver com a aceleração da gravidade, beleza? São essas considerações. Então ele diz o seguinte, o cara jogou a balinha para cima. Então o que acontece? Eu imponho uma velocidade, então essa velocidade vai diminuindo até chegar a um ponto onde a velocidade lá em cima vai ser igual a 0. Velocidade vai zerar. Assim que zerar, ele troca o sentido do movimento. Ao invés de ir para cima, ele vem para baixo. Chegou no ápice, velocidade, ou seja, quando eu jogo a bolinha para cima, vai rolando uma desaceleração, chega a um ponto ápice, o máximo, onde a velocidade é 0, mas a altura é máxima. E aí ele muda de sentido, desce. Assim que desce, ele vai readquirindo velocidade, né? Até chegar à altura igual a 0 e um pouco antes de bater na sua superfície, ele atinge uma velocidade máxima. Tudo bem? Equações, o que você utiliza é a mesma de sempre da cinemática. A diferença é que ao invés de você achar o S ou X, você acha o Y ou o H de altura. Entendeu? Para o alcance e tal, né? Projéteis, você usa as duas. Para projétil, você usa as duas. Vertical, quando é o alcance, e horizontal, quanto à distância. Ok? Você usa em X e usa em Y. Cuidado! Mas física é observação. Tudo bem? Ok? Física é observação. Vamos lá. Então, essa é uma questãozinha de cinemática. Tem sempre... quando eu faço somatórios de força, que forças são essas? Forças de contato, forças gravitacionais, todo tipo de força, caramba! Eu considero tudo. Tudo bem? Forças de atrito, a não ser que ele diga assim, despreze a força de atrito. Então, você despreza. Entendeu? As considerações são feitas no próprio enunciado do problema. Beleza? Gostou do meu... Nossa, coisa de homem, parece um menino, né, cara? Parece um menino aqui. Mas é isso aí, ó. Engenheira química Lilian. Tem o CRQ, ainda não tem CREA, não. Assim que eu passar lá pro CNU, assim que eles me chamarem lá para Brasília, aí eu faço o meu CREA. Enfim, vamos lá. Pontos da física. Cara, a parte que eu mais amo é eletricidade. Eu sou apaixonada. Adoro mesmo. Como é? Galera, regra da mão direita. Eles faziam isso com os meninos. Os meninos ficavam, vou ficar fazendo regra da mão direita. Beijo pro meu professor de Física 3, que era o Luiz Guivelder. Adoro, fofa. Ótimo. Excelente professor de Física 3 da UFRJ. Era show de bola. Vamos lá. Eletricidade. Sempre cai circuitinho, né? Fazer o REC, né? Achar... Lei de Ohm, sempre. Né? Quem vê, ri. Quem vê, ri. É horrível. É horrível, ok? Você tem os vários cálculos que você tem né, da resistência, né, equivalente. Lembrando, resistência em paralelo e resistência em série. Em série você soma quando é resistência. Cuidado com impedância. Cuidado com capacitância. Não sei se isso cai. Impedância e capacitância você pensa ao contrário, né? Vamos lá. Você usa em série, você soma. Em paralelo, o que você faz? Se eu tiver duas resistências em paralelo, eu multiplico e divido pela soma, beleza? Ou 1 sobre, né? Então faz o cálculo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí tu te viras, amigo. Tô nem aí. Né? Tô nem aí pra tu, beleza? Aí tu te viras nas somas de fração, beleza? Então é isso. E ao final, né, você vem somando tudo. É claro, se você tiver uma série em cima, em série embaixo, vai somando de série até você ficar com duas resistências somadas já em paralelo, aí faz o cálculo em paralelo, é fácil pra chuchu a beça. Cálculo de potência.
né? Sempre pedido em todas as provas de física. Por quê, cara? Cada vez a energia elétrica tá cada vez mais cara. Quilowatt-hora tá caro pra caceta. Então você tem que saber fazer cálculo de potência através do cálculo da resistência, do V, da voltagem, do DDP, cada um chama de um nome. DDP é diferencial de potencial, ou seja, a eletricidade ela só corre, os elétrons ali dentro da sua tubulação, eles só andam quando tem um diferencial de potencial, ou seja, um diferencial maior para um diferencial menor. É assim que acontece em todos os movimentos de transferência de massa, de calor e também dos transferência de elétrons que causa a sua DDP, a diferença de potencial. É o seu delta. Tudo bem? Para que a energia circule. Temos que ter um condutor, um fio metálico que conduza bem a sua eletricidade e, por volta, um isolante térmico. Né? Um isolante térmico e elétrico, para você não ficar nem quente e nem você tomar um choque doído. Né? Os cálculos de carga, né? Q1, Q2, você tem que entender... cargas iguais se repelem, cargas diferentes, né? Ou seja, positiva com negativa se atraem, não é bobeira. As cargas, né? As linhas já pulando para a parte de magnetismo, né? Se eu tenho um magnetozinho, né? Se eu quebrar essa pastilha magnética, vamos colocar assim, eu nunca consigo dividir o norte do sul, beleza? Tá? Eu digo que sai do norte e entra no sul, né? As linhas saem do norte e entram no sul. Ui! Você entra no norte, ui! É sempre assim. Sai do norte e entra no sul. E você pode quebrar tantas vezes você quiser, eu não separo norte-sul, ok? Eles vão sempre estar nessas pastilhinhas. Pode ser a menor partícula que você tenha de material magnético, você vai sempre ter um norte e um sul. Tudo bem? As linhas magnéticas é sempre assim. Saiu do norte e entrou no sul. Sempre, sempre. Isso é fácil ver na parte experimental. Por exemplo, outra coisa que é facilmente vista na parte experimental. Se eu junto duas bobinas, eu consigo o quê? Obter eletricidade. Os meus elétrons se movimentam quando eu junto uma bobina perto da outra, eu consigo movimentar os elétrons, tudo bem? Lembrando das equaçõezinhas, que também tem força magnética, campo magnético, tem que entender isso tudo, tá bom? Eletricidade, pega as equaçõezinhas básicas, entenda isso, né, que eu tenho que ter, como é que um circuito, em curto-circuito, né, o que eu curto, mas o que? Lâmpadazinha se acendendo, quando que a lâmpadazinha se acende, é uma condição de duas bobinas se aproximando, né, a lâmpada se acende, aonde você tem campo magnético, aliás, campo elétrico, você tem campo magnético e vice-versa, ok? O que eu quero dizer é o seguinte, quando tem dois campos magnéticos, eu tenho um campo elétrico, ou seja, eu tenho elétrons né, circulando. Se eu tenho campo elétrico, eu tenho campo magnético, tudo bem? Um está atrelado ao outro e são perpendiculares entre si. Beleza? Perpendicular é aquele que faz um ângulo de 90 graus, querido. De novo, vamos lá. Voltando para as forças de contato, nós temos a força normal, ok? A força normal, falando de perpendicularidade, ou seja, fazendo ângulo de 90 graus, a força normal, ela é sempre uma força de contato, ou seja, o que você está estudando tem que estar sempre em contato com alguma coisa. Por exemplo, uma coisa é a cama em contato com o chão, então a normal é para cima, né, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, beleza? Normal. Agora, se eu estou no lustre, o lustre está grudado com o meu teto é a superfície, então a minha normal está perpendicular para baixo.
E se for o quadro que está na parede lateral, eu não tenho quadros na parede, tá certo? Quadro na parede. Como é que vai ser essa força normal? Não é o quadro que está grudado na parede, então a normal, ela vem perpendicular. Ela vem perpendicular ao quê? A parede. Então, vira a cara, vira o rosto. Pra você entender, pro cérebro entender. Vira o rosto, é isso. Ângulo de 90. Agora, a força-peso é sempre a força que está sendo puxada para o centro de gravidade do seu globo terrestre, beleza? Para o centro de gravidade, beleza? São detalhes importantes, né? De vez em quando tem uma reação, tem sempre aplicação de forças no Enem, sempre cai. Sempre cai. Eletricidade, sempre da lâmpadazinha, cálculo de potência, né? Enfim. E saber calcular as resistências equivalentes em série paralela. A parte de magnetismo tem que fazer os cálculos básicos, respeitando sempre as regrinhas, mão direita, para onde vai o fluxo, né? As regrinhas, para onde vai o fluxo, vai para cá, se é com a mão da cá, se vai para cá, para lá, para cima, aí você tem que ver para onde, tem que estudar aí direitinho aí as regras que a gente tem. Deixa eu falar em termodinâmica, segunda lei, ver as premissas básicas da segunda lei, é sempre importante, tá? Porque a entropia não é uma coisa muito óbvia, tudo bem? A entropia, ela explica, por exemplo, por que uma fonte fria, por que a massa de calor não sai de uma fonte fria para uma fonte quente, e sim ao contrário, sempre de uma fonte quente para uma fonte fria, né? Ela dá uma explicação mais contundente. A primeira lei, ela não explica isso, tudo bem? Com a primeira lei, você não explica o fato de não existir processos espontâneos onde a fonte fria é que aquece a fonte quente. Isso não existe. O meu delta θ ou delta T, a minha variação de temperatura, né? O meu fluxo de calor, melhor falando, o meu fluxo de calor é sempre do mais quente, da minha fonte quente, para o mais frio, até que eu atinja uma temperatura de equilíbrio. Tudo bem? Até eu atingir uma temperatura de equilíbrio. Isso também acontece para os processos de transferência de massa, né? Eu tenho sempre que ter uma variação de concentração, é sempre da concentração maior para um processo de concentração, para um lugar de concentração menor. Desculpa. Né? É assim que é o fluxo natural e espontâneo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de física para falar. Cálculozinho de calor, MC, delta θ, né? É sempre bom você entender também os processos de separação físico, tá? Que são importantes, tratamento de água, uma mistura dessa aí. Matemática, o que é em matemática? Gráfico, você tem que saber gráfico, equação de primeiro e segundo grau, função de primeiro e segundo grau. Gráfico tem que saber. Não tem jeito. Saber tirar dados do gráfico, né? Puxa no X, sobe paralelo ao Y, pega o ponto no Y e desce paralelo ao X e acha o ponto que você quer. E dali você tira as informações. Matemática, eu lembro que prova de UFRJ, que na minha época o vestibular era discursiva, teve uma prova. Nós que somos da engenharia, nós tivemos provas discursivas que era um gráfico, análise de gráfico, tirar informações do gráfico de primeiro grau, eram retas, né? Crescentes ou decrescentes, mas eram retas, beleza? Como você tira a informação. Isso é importante para a química também, para os cálculos de concentração. Quando você quer saber solubilidade de um sal na água, solubilidade do sal de um, sei lá, num benzeno, num tolueno, num enexano, sei lá, qualquer coisa assim. Então, gráfico, tirar informação de gráfico sempre cai em matemática, tem que saber tirar. Progressão aritmética e progressão geométrica, PA e PG, né? Os somatórios. Menina, olha como é que tá meu cabelo branco. Tinta já. Eu não estou loira, querida, estou velha. Fiz 53 anos, fofo.
enfim, não peça muito. 53 anos, então é isso. Eu tenho, a gente está em 2024, fizemos 30 anos de técnico em química e fizemos 22 anos de engenheira química, tá certo? Se eu cometi algum erro, se você quiser saber mais alguma coisa, pergunta pra mim, né? Eu te falo até onde você procura, né? Existe a Info Escola, Brasil Escola, tem uns videozinhos maravilhosos de 10 minutinhos de cada conteúdo desse que, poxa, os caras explicam tão bem. É de grátis, é de graça não, tu paga imposto, irmão, teu pai paga imposto pro governo, pro tio Lula, né? Tem umas aulas online aí, vale super a pena, eu verifiquei várias delas para ver se o conteúdo estava ok, se as explicações eram essas mesmo, é isso, é por aí mesmo. O meu objetivo é só dar uma geral, tá legal? Outra coisa em matemática também que eu não posso deixar de falar são as grandezas proporcionais, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, que sempre caem, não só na matemática de Enem, mas na matemática de concursos, porque não é óbvio. Porcentagem também não é óbvio, né? O negócio está dizendo é porcento, é o número 30%, é 30 dividido por 100. Então você corta um zerozinho de cima com um zerozinho de baixo. Se você cortar 2 de cima, você tem que cortar 2 de baixo, ok? Eu não posso sair cortando o que eu quero porque eu tô afim, sou uma louca varrida. Não, não, fofes, não. Tudo bem? Cortei um em cima. O que eu faço no numerador é o que eu vou fazer no denominador. Beleza? Se eu multiplico por 2 em cima, eu multiplico por 2 embaixo. Para não mudar o quê? A fração. Não é isso? É isso aí. Tudo bem? Então, hashtag pronto, falei. Dicas. Dicas de tia Lilia Bechundas. Boa prova, hein? Boa prova, Enem.